Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, meus amados e queridos irmãos em Cristo, nós da comunidade de Missões Evangélicas no Lar Viver Feliz, neste momento convidam a você e toda a sua família para que você ouçam o que Deus tem para você e para toda a sua família a partir deste momento. Vamos dar início na leitura da Palavra de Deus, que está escrita ali na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14 até o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. No versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra para nós todos a partir deste momento. Imagine um carro controlado por alguém inabilitado ou por uma pessoa em condições psicológicas comprometida pelo uso do álcool ou droga. Certamente não é difícil prever as possíveis e catastrofosas consequências para este veículo hipotético e para todos que estiverem em sua volta. Certo? Da mesma forma, muitos andam dirigindo as próprias vidas, causando terríveis acidentes a si mesmo e aos outros ao seu redor. Mas por quê? Porque, meu amigo, se nós pois todos nós sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Porque Deus guarda, Deus protege, Deus envia os seus anjos para que você viva uma vida feliz, uma vida cheia de amizade, uma vida cheia de amor,
uma vida com o propósito de sempre estar com as mãos estendidas por aqueles que precisam e necessitam da sua contribuição. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, porque não recebemos o espírito, porque não recebemos o espírito da escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção, que é a palavra de Deus, e baseado no qual chamamos Abba Pai. Vejam bem, meus amigos e minhas amigas, imagine, você já imaginou quantos acidentes automobilísticos acontecem diariamente? Muitas vezes os acidentes acontecem por causa de uma falha no veículo ou por causa de um mal-estar da pessoa que está dirigindo aquele veículo. Mas e se a pessoa entra em contradição com si próprio, usando álcool ou droga? Certamente não é difícil prever as possíveis e desastrosas consequências para este veículo hipotético e para todos os que estiverem à sua volta, certo? Meus amigos e minhas amigas, vejam bem o que a palavra de Deus está dizendo aqui, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eles não usam drogas, álcool ou coisa entorpecente para lhes trazer problema, para criar problema para a sua própria vida, porque eles pensam diferente. Eles não estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. Eles não estão sendo guardados pelo o próprio Deus, porque Deus envia os seus anjos para lhe proteger. E a pessoa que usa essas coisas, ela certamente Deus quer proteger ela de todos estes males, de todos esses mal que possa acontecer, mas elas mesmas impedem a presença de Deus em sua vida. Meu amigo e minha amiga, infelizmente, longe de Deus, não somos capazes de guiar a nossa própria vida. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus para que possamos ser filhos e agir como tal. Se não for Ele, vamos colocar outros ídolos no controle de nossa vida. Nós mesmos podemos causar problema para nós e para outras pessoas, porque o vício é falso. Porque o vício é falsa na presença de Deus. Porque Deus não consente estas coisas para que nós possamos
servir a Ele, mas nós devemos estar sempre guiados pelo Espírito de Deus, porque aqui diz no versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus amigos e minhas amigas, vejam bem quantas maravilhas, quantas coisas importantes nós temos para aprender, mas nós não aprendemos, nós não queremos nem saber de viver na presença de Deus, porque diz aqui a palavra de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizado. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez aterrorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual chamamos Abba Pai. Vejam bem, somente Deus, o nosso Pai, tem habilitação para nos guiar e para nos conduzir a bons termos. Porque o vício é a falsa de crença no nosso Criador. E sempre haverá um condutor com as mãos na direção da nossa vida. E esse condutor tem que ser o nosso Deus, com a mão na direção da nossa vida. Basta nós saber se será o Criador ou algo criado. Somente Deus, o nosso Pai, com a habilitação, somente o nosso Pai tem habilitação para nos guiar e conduzir nos bons termos. Quem guia e dirige a sua vida deve ser Deus, não os ídolos, não os demônios, não os espíritos viciados em drogas, mas quem dirige a sua vida deve ser o nosso Deus Criador, porque somente o nosso Deus Criador, Ele tem a liderança, Ele é digno de todas as promessas que Ele faz a você. Porque se Ele promete, certamente Ele cumpre. O inimigo, o diabo, Satanás e os seus anjos, eles te oferecem tantas coisas, mas eles não te defendem de nada. Porque eles te prometem igual aqui está dizendo as drogas, mas eles não te defendem quando você está lá viciado, atentado pelaquela intolerância maligna que Ele colocou em você. Mas o nosso Deus, se Ele te promete estar ao seu lado a todos os momentos, se você crê, se você tem confiança, se você tem fé, se você se entrega o seu coração somente a Ele, certamente Ele vai te defender de todos os males, de todos os castigos que a vida quer lhe impor, mas elas não têm condições, coragem de ultrapassar o poder do Criador. Porque observe bem os caminhos onde você tem andado. Eles poderão indicar sobre quem, de fato,
guia a sua vida. E para algo mais importante, você deve fazer alguma coisa. Ore e peça a Deus que seja Ele o seu Pai e que lhe guie através do Espírito Santo diariamente. Deixe que Jesus esteja totalmente no controle de sua vida. Não vale tomar a direção de outras coisas te indicando e querendo que você tome direção errada. Porque a Bíblia diz: busque a conhecê-la, busque a conhecê-las, mas todos os dias com ela você encontrará coordenadas necessárias para fazer a vontade de Deus, o Pai Celestial. Compartilhe com outras pessoas a sua fé em Jesus. Fale da alegria de você ser conduzido pelo guia fiel e protetor. Meu amigo e minha amiga, porque a nossa vida tem que ser dirigida por Deus. Ela não pode ser dirigida por outras pessoas, porque aqui está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia por isso, glória a Deus por isso, porque isso está escrito ali no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não podemos deixar que o inimigo venha a tomar conta da nossa vida, que o inimigo venha a nos fazer seus seguidores, porque não compensa, porque, igual eu disse aqui há pouco, ele te promete tanta coisa, mas ele não te defende de nada. Quando você está subtraído no mundo da perdição, ele não vai lá te estender as mãos para te tirar daquele lugar. Ele vai lá para colocar você mais no fundo do poço, que você não tenha, para que você nunca mais tenha jeito de sair. Mas aqui existe um Deus que está falando, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Deus, quando você está buscando a Deus todos os momentos, todos os dias, o seu coração está entregue ao Senhor, certamente Ele te defende de todas as coisas. O inimigo pode parecer com todas as suas facilidades de largar de servir a Deus, mas você tem que ter fé em Deus e resistir, porque na palavra de Deus está escrito: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Isso é algo muito importante para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida e para todos nós que somos guiados por Deus. Porque muitas vezes nós passamos dificuldade, nós sofremos, nós somos atribulados pelas consequências da vida, mas nós não devemos desanimar, porque muitas vezes, quando nós estamos passando alguma tribulação, isso é Deus que está nos provando se nós somos fiéis a Ele, se nós somos seguidores a Ele de verdade, e Ele certamente nos recompensará de todas essas coisas que nós estamos passando por este momento, pelos momentos das tribulações, das aflições,
das doenças, das enfermidades. Muitas vezes, isso é para mostrar, para nos mostrar, e para ver, e para sentir a nossa fé, a nossa comunhão com o nosso Deus, que nos chamou para a vida, para a vida verdadeira. Meus amigos e minhas amigas, e nós estamos atentos que a comunidade Missões Evangélicas no Lar Feliz, nós sempre estamos, eu, por exemplo, Diácono João, sempre estou orando para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos abrir caminhos que nos leva à felicidade, não um caminho que nos leva às tristezas, às amarguras, às dores. Não, nós estamos sempre orando para que os lares sejam compostos da palavra de Deus, para que os lares precisam ser firmes na palavra de Deus e abençoado por Ele. Nós vamos ficar por aqui, meus amigos e minhas amigas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém.